Boa noite. É uma das novidades na política na Madeira. O Chega concorre pela primeira vez a umas eleições regionais. Desde o passado mês de julho, o partido passou a ter também uma estrutura na região. Miguel Teixeira é o líder e é também o cabeça de lista para as eleições de 22 de setembro. Miguel Teixeira, que é também o nosso convidado. Muito boa noite. Boa noite. O senhor já afirmou, enfim, em outras ocasiões, que um dos seus propósitos é reduzir o número de deputados e até chegou a ir mais além, até defendeu a extinção da Assembleia Regional. Certo? Certo. O partido... E porquê é que defende isto? Isto pode parecer um contrassenso, estarmos a candidatar para umas coisas que depois defendemos a extinção. Ora, o que é que eu defendo? A Madeira tem 260 mil habitantes, cerca de 260 mil habitantes, e acho que o peso da máquina governativa é muito grande. É este peso que absorve imenso, esta máquina absorve imenso parte dos contributos, dos contribuintes, e é preciso reduzi-la. O peso fiscal sobre os contribuintes na Madeira é enorme. Quem anda na rua, quem anda nos campos, quem anda, sente as pessoas, vê as dificuldades que ainda em pleno século XXI os madeirenses vivem. E é preciso reduzir esse peso, e é preciso transformar a Madeira de uma ponta à outra. E essa transformação passa, no nosso entender, por diminuir. A posição do partido é reduzir para cerca de 22 deputados. A minha pessoal era de extinção. Mas extinção quase quer acabar com a autonomia? Não. É uma melhor autonomia. A diferença é Mas essa. como é que se conseguiria ter governo próprio, não sei se era essa a solução que defende, sem ter um Parlamento? O Parlamento, não haver eleições para a Assembleia Regional, Legislativa Regional. Eu pessoalmente, isto é pessoal, eu pessoalmente acho que quando houve essas eleições para as autarquias, nessas eleições os partidos indicavam alguém que seria depois para o Parlamento, que faria a parte da legislação. O Parlamento, tal qual ele está com 40 e tal deputados, eu acho que tem sido uma palhaçada o que tem acontecido. Não sei se tem, qual é o proveito. Mas acha que reduzindo o número de deputados aumentaria a qualidade dos deputados? Eu acho que sim, e o objetivo é precisamente isso, é aumentar a qualidade e baixar custos. Sobretudo, são estas duas coisas que é necessário, aumentar a qualidade e baixar custos. Muitas vezes estão para ali deputados, passam um ano sem pouco ou nada a fazer, que é uma realidade. O Miguel Teixeira é uma novidade, tal como o partido, de resto é a primeira experiência do partido numas eleições, mesmo a nível nacional, concorrendo sozinho. Portanto, quem é o Miguel Teixeira? Ora, eu sou uma pessoa que nasci há 60 anos atrás, tenho 60 anos, sou filho de pai madeirense e mãe continental, do norte do país. O meu pai foi presidente da Câmara de Machico até o 25 de Abril. Uma pessoa relativamente conhecida aí num caso controverso com a Diocese por causa do testamento da Dona Eugénia. Já agora aproveito para dizer que fiquei muito satisfeito a ver na semana passada, se eu não estou em erro, ou num artigo ou qualquer coisa assim do género, em que o novo bispo disse que iria assumir e iria fazer cumprir a vontade da Dona Eugénia. Eu digo-lhe isto porque eu eventualmente iria tomar conta desse processo, visto que meu pai ter falecido há relativamente pouco tempo. E fiquei muito satisfeito em saber isso. Eu vivi parte antes do 25 de Abril, no tempo do Salazar, fui da Mocidade Portuguesa. Aos 10 anos ia com a Mocidade Portuguesa ali para o Calhau de São Lázaro, onde aprendi vela e onde tirei a minha primeira carta de vela, que era uma carta de principiante, com os 9 anos. E depois ofereci-me aos 16 anos para voluntário para o Exército, para ir defender as províncias ultramarinas. Era essa a educação que nós tínhamos. E portanto, depois em termos profissionais, o seu percurso transformou-se em empresário, não é? Que é o que é neste momento? Sim, neste momento estou quase reformado. Mas o meu percurso foi interessante. Eu comecei a trabalhar muito cedo por acidente. Eu conhecia bem as montanhas, muito cedo ia com uma família que
que vivia aqui na Madeira, ou que ainda vive cá na Madeira, de origem polaca, ia para as serras da Madeira, passeava nas levadas, etc., com 8, 9, 10 anos, por aí fora, e um dia, parece uma agência de viagens, perguntaram por um guia de montanha, um casal perguntou por um guia de montanha se havia, aqui na Madeira não há guias de montanha, e alguém que ouviu esta conversa disse, eu conheço um miúdo que conhece bem a montanha, e eu com 14 anos ganhei o meu primeiro dinheiro como guia de montanha. Fiz essa experiência. Do ponto de vista político, ideologicamente falando, em que posição é que se coloca? Porque há quem diga que o Chega é um partido de extrema-direita. Não é de extrema-direita. Nós somos um partido que tem ideologias judaico-cristãs, conseguimos, isso não permite ser de extrema-direita, nem racista, nem xenófobo. Não é um partido fundamentalista? Não, de todo. Senão não estava no partido. Acho que é um partido de direita e vou mantê-lo como direita. E tem uma das minhas missões por ter assumido também a direção do Chega é desmistificar um bocado que a direita não é aquele bicho-papão que se começou a incutir após o 25 de Abril, até é compreensível um bocado, há sempre aquela reação, mas a direita tem princípios fantásticos e é esses princípios que eu quero incutir, quer na política, quer no dia-a-dia das pessoas. E neste partido o partido, portanto, nas europeias, em coligação, até teve um desempenho, enfim, relativamente, que alguns classificam de razoável aqui na Madeira. Fomos para meio da tabela. Exatamente. Qual é o propósito nestas eleições regionais? Imagino que seja chegar ao Parlamento, mas pergunto-lhe quantos deputados pensa eleger? Eu pensava em eleger os 47, isso era a ambição, que eu acho que todos... Mas eu gostava de ter 47 seria para ter uma maioria absoluta. Para ter uma maioria absoluta e no dia seguinte mandar metade embora. Eu sei que isto é preciso um ano para mandá-los embora, mas digamos, em imagem, e ficarmos reduzidos a 22, com um dossiê de trabalho bastante intenso. Se elegermos um grupo parlamentar, eu acho que era bom, acho que temos essa possibilidade de eleger um bom grupo. Nós vamos fazer uma campanha diferente, um bocadinho mais difícil de chegar às pessoas, porque não vamos usar cartazes. Acho que os cartazes é uma palhaçada, que o que existe aí no Funchal, o que existe ali na Ponta do Bazar do Povo o ano inteiro, não é de uma cidade virada para o turismo. Isto tem que acabar. Nós vamos fazer... Mas acha que aquilo é poluição visual? Completamente. Sem dúvida. É demagogia, é poluição e não é próprio de uma terra virada para o turismo. Mas o partido não vai entrar nisso porque não tem possibilidades ou porque de facto é uma questão mesmo de princípio? É uma questão de princípio. E nós temos que regular, digamos, a política. Temos que regular, e uma delas é saber, se nós estamos num espaço turístico, não podemos andar a encharcar a ilha toda e o Funchal com cartazes, com uns tortos, outros virados, outros de manhã estão partidos, etc. Portanto, o partido Chega não vai por aí. Não. De que forma é que vai ser, enfim, como é que vai ser a sua campanha? Olha, a minha campanha vai ser feita através é também um bocado a tendência que a Europa está a ter, através das redes sociais. Nós temos uma página no Facebook, temos uma página no Instagram, temos uma página... Mas não vão desenvolver iniciativas de rua, não vão contactar com as pessoas? Vamos contactar com as pessoas, estamos a ter algumas iniciativas já. Temos uma coisa que tenho estado admirado porque disseram-me, consta um bocado, a comunicação social vai-se pôr um bocado de parte com vocês. Não, a comunicação social tem sido fantástica connosco. Eu tenho aqui no meu telefone os números das pessoas, basta ligar dos vários órgãos de comunicação social. Eles próprios, alguns deles, nós esquecemos, vêm ter connosco e tenho achado esse trabalho fantástico da parte da comunicação social, conseguindo só isso, é uma grande fonte de... Que bandeiras é que vai apresentar aos madeirenses para estas eleições de 22 de setembro? Para além da questão que já falou aqui, a questão da redução, digamos assim, da máquina administrativa. Olha, eu gostava de virar isto tudo ao contrário. Eu acho que isto está tudo, errado. Eu estou muito preocupado com uma coisa. A Madeira vive sobretudo do turismo. Estou preocupado com estes hotéis que se estão a construir, alguns megalómanos. É uma outra questão. E como é que no futuro, numa crise, como é que a Madeira vai sobreviver? E a Madeira tem que ir buscar outros caminhos
que é par do turismo enquanto ele existir. Acha que a Madeira tem uma dependência demasiado grande do turismo? Demasiado grande, e só se está a focar essa área. E eu gostava, e só para ver quanto eu gostava que isto desse uma volta ao contrário, eu gostava que a nível de educação nós tivéssemos uma coisa muito semelhante à Suíça. Que é? Que é a formação desde a escola até às universidades. O aluno que entra numa escola, ele é logo encaminhado, há uma sensibilidade para que tipo de aluno está preparado, e não obrigá-lo a ir para uma universidade, mas poder ser, por exemplo, um mecânico, um excelente mecânico. Mas isso aí tem a ver com o próprio sistema de educação. Acha que a Madeira, e a regionalização que existe também nesta área da educação e da saúde também, mas está a falar da educação, que a Madeira, esta regionalização que existe, a região tem capacidade para desenvolver isso que está a propor? Eu penso que sim, porque eu tenho falado com algumas pessoas que têm experiência na metodologia da Suíça e é completamente aplicável na Madeira. E eu, quando digo que gostava de que a educação fosse um bocado na Madeira, a educação que existe na Suíça, eu iria buscar mais modelos à Suíça. Eu acho que a Madeira poderia ser um bocadinho a Suíça da Europa, do Atlântico, desculpa, a Suíça do Atlântico, quer com uma fiscalidade própria, quer a nível desta da educação, porque antigamente havia muita gente que mandava os filhos estudar para a Suíça, porque era uma forma Sim, era um sistema exemplar, não é? Considerado exemplar. E ter aqui na Madeira também. Isso pode atrair pessoas de outros países em que ficam cá a estudar e com todos os serviços que prestam, quer a nível universitário, quer a nível... e não só. E acha que a autonomia que a Madeira tem neste momento permite-lhe tomar medidas nesse sentido? Eu penso que sim, porque é que não? Relativamente a outras áreas, muito se tem falado, por exemplo, na área da saúde. O problema que existe na região, que não é exclusivo da região, mas aqui muito concretamente a questão das listas de espera, a falta de profissionais médicos em determinadas áreas. Como é que o partido que o senhor lidera olha para isto e que soluções é que tem? Olha, eu sou cabeça de lista para as regionais. O número 2 é uma pessoa extremamente capacitada para a área da saúde. Ela é uma investigadora, está neste preciso momento com um grupo de elementos do partido a fazer o nosso programa para a área da saúde. Eu tenho toda a confiança neste elemento, que é Maria Ferreira. Sexta-feira vai fazer a apresentação do nosso programa sobre a saúde na Madeira, e eu tenho a maior confiança nela. Como este é um partido que todos os membros, nenhum deles é político ou vem da área política, nós estamos a nos defender de não receber políticos. Às vezes olhamos para um ou outro, fazemos um convite ou não, mas ainda está cedo nesta primeira fase. Mas tem uma aversão aos políticos, é isso? Eu acho que os políticos ganharam vícios, isso é que é mau, e ganharam maus vícios. Se fossem bons vícios era uma coisa, mas ganharam maus vícios. A Madeira está cheia de maus políticos. Mas a política também faz-se com políticos, inevitavelmente. O senhor neste momento é político, portanto, quer não. Sim, mas quero fazer um partido limpo. Eu vou dizer, eu vim para a política e vou fazer uma coisa diferente de todos os outros. Eu não quero receber um tostão, quer do partido, quer de algum cargo que eu venha a exercer. Mas se for deputado não vai aceitar o salário? Aceito o salário e vou distribuí-lo a quem eu entender, ou alguma instituição, e vou demonstrar todos os meses onde é que ela vai. Isso será uma regra extensiva a todos os elementos do partido? Não, é só minha. Mas isso evita de, eventualmente, alguém de dizer este foi para a política. Mas isso não pode cheirar um bocadinho a alguma demagogia, porque as pessoas, ser deputado é uma atividade que pode ser considerada nobre, não? Desde que seja bem desempenhada e que deve ser remunerada, e as pessoas devem receber por isso. Sim, vou recebê-la e vou distribuí-la. Porque não precisa do salário para, não precisa do salário, para viver, não quero usá-lo, não quero usar o dinheiro da política. Eu acho que ele tem que ser distribuído pela população, e é esse um dos dramas. Eu acho que os políticos estão com ordenados brutais, toda a máquina política consome imenso dinheiro, e o povo vai espremendo, vai descendo rocha acima e rocha abaixo para ver se tira umas batatas ou umas semilhas
depois chegar ao fim do mês, pagar o imposto, um IMI, por exemplo, que é das coisas mais incríveis que existe, que é um imposto que nós queremos acabar. Regressando à questão da saúde, portanto, nesta altura, prefere que essas ideias sejam apresentadas pelo seu colega ou já quer deixar aqui alguma ideia? Eu sei de alguns temas que eles estão a tratar. É uma questão que vos preocupa muito, o atual estado de saúde? Completamente. Eu sei de alguns temas, não é que... E acha que a região neste momento está a fazer tudo o que deveria fazer para que o problema não tivesse a dimensão que tem? Ou não? Olha, da última reunião que eu assisti, eu vi algumas soluções que eles estão a apontar, e estão a discutir neste momento. Eu estou aqui nesta consigo, e eles neste momento estão reunidos, eu sei que estão a tarde toda para discutir isto, e na sexta-feira já está combinado fazermos a apresentação do... Relativamente a outras áreas, por exemplo, a questão dos transportes. Uma ilha como a nossa, uma região aqui no meio do Atlântico, tem esse problema. A questão da mobilidade também é muito falada, transporte aéreo, transporte marítimo. Qual é a posição do Partido Socialista? Olha, a nossa posição é liberalizar. Eu tenho feito liberalizar por completo os transportes, quer marítimos, quer aéreos. Mas neste momento os transportes são liberalizados, tanto o aéreo como o marítimo. Abrir à concorrência. Eu tenho falado pessoalmente com algumas companhias... Considera que eventualmente eles estarão monopolizados nesta altura? Acho que sim. E acho que há uma grande jogada em relação à TAP com este subsídio de mobilidade. Isto é inadmissível que as passagens estejam todos os dias a 400, 500 euros para ir a Lisboa. E o que é que um governo regional pode fazer nesta matéria? Olha, pode fazer uma data de coisas. Eu neste momento tenho andado em contactos com companhias aéreas, com diretores de companhias aéreas. Um deles foi a semana passada, porque há 3 anos atrás eu estava reunido com ele em Lisboa, por força do negócio que tinha, e vimos a notícia, estávamos reunidos e vimos a notícia que o governo ia dar 3 milhões de euros para o Armas, para o ferry. E ele virou-se para mim e ele era assim, 3 milhões de euros. Eu, se tivesse 3 milhões de euros, pega na calculadora, punha um avião para trás e para a frente. Durante os 3 meses, 50 euros ida e volta por passageiro. Eu há tempos telefonei-lhe, você consegue-me confirmar isso? Ele depois explicou-me um pouco melhor este... Mas isso seria uma solução que excluiria, conforme me está a dizer, o transporte férreo. O senhor acha que o ferry não é necessário? Não, acho absolutamente necessário. E o ferry é um meio de transporte para carga e mercadoria e passageiros, não é só para passageiros, como querem fazer entender que ele só como passageiros não é rentável. Até sou capaz de acreditar. Acho que estes ferries têm vindo para o Funchal no verão, são o ideal, que levam 1000 pessoas, mas não são ferries para o inverno. Eles têm que ser reduzidos, têm que ser ferries de 400, 500 pessoas, não é preciso mais. É tão difícil estarmos a E o senhor defende nisso. também que a Madeira deve ter um transporte marítimo todo o ano, um ferry? Completamente. E quem é que deve suportar isso, os custos disso? Neste momento nós temos a solução que existe, o Governo Regional tem que entrar com 3 milhões de euros e fala-se muito na questão do Estado estar aqui a falhar a sua obrigação de cumprir a continuidade territorial. Se houver que tem alguém que tenha que assumir custos, tem que ser o Estado português, porque o Estado português é que tem que assegurar a continuidade territorial, quer entre a Madeira, quer os Açores, quer entre os Açores e o continente, quer entre a Madeira e o continente. Isso é uma responsabilidade do Estado português. Mas quando o Estado não cumpre, como eventualmente pode parecer ser o caso, o que é que a região pode fazer? Substitui-se ao Estado, como está a acontecer agora? Eu tenho alguma... o Armas esteve cá durante 3 ou 4 anos, já não me recordo, eu fiz a última viagem dele. E ele teve daqui uns 11 anos. E que eu saiba, na altura não havia comparticipação absolutamente nenhuma. Havia, creio, uma pequena isenção no Porto, depois houve mais alguns enlaces que fez com que o Armas saísse. Mas a vontade dele não era sair, tanto que ele tinha comprado um barco um barco novo para a rota. Há aqui interesses por trás, um bocado obscuros, que eu não tenho dúvidas. Quando fala em interesses, no fundo está a falar nas ligações que eventualmente existem entre os políticos e os governantes, e os governos e os poderes económicos. E os poderes económicos que neste momento pagaram
na gestão e da região. Eu fiquei muito satisfeito quando vi o Miguel Albuquerque, o atual Presidente do Governo Regional, ainda a fazer frente ao Alberto João e tomar as rédeas do Governo. Fiquei muito satisfeito, pensei, bem, finalmente isto é capaz de dar aqui uma lufada de ar fresco. Eu acho que muita gente foi atrás disso e fiquei logo a seguir muito desapontado, com muita gente ficou desapontado porque ele caiu nas malhas do poder económico. E o poder económico poderosíssimo é que está a gerir neste momento a Madeira. E acha que na próxima eleição regional, havendo uma alternativa que não o PSD, a Madeira poderá ficar livre dessas questões? As soluções que estão no horizonte? Depende de quem vier. Eu estou muito apreensivo com o PS, porque o PS, eu conheço várias pessoas dentro do PS, eu acho que o PS foi buscar do pior que tinha dentro do partido para se candidatar às regionais. Pior, a nível de pessoas. Por isso, e já sei que o poder económico já se juntou também ao PS. O conseguinte vai ser substituir um que está mal por um outro muito pior. Isso não tenho dúvidas. Tenho alguma esperança que o povo abra os olhos. O senhor, se for eleito e se eleger um grupo parlamentar, se eleger deputados, se for chamado a participar numa solução de governo, caso não haja um partido de maioria absoluta, para que lado é que se inclina? Para a esquerda ou para a direita? Para a direita e para a esquerda, nunca. Portanto, não apoiaria Paulo Cafofo numa solução de governo? Nunca. Mas porquê? Nem sequer admitia negociar as suas propostas? Não. Ele é um indivíduo que foi incapaz de ser um bom gestor na Câmara Municipal. Ele não será um bom gestor na coisa. Ele é uma pessoa incapaz de um acordo. Vê-se logo os acordos que ele fez logo na coligação dele, que rebentou-a logo no início. Uma pessoa sem palavra. Com ele, não. Regressando à questão dos transportes, o transporte aéreo, a solução que está a ser agora desenhada é de o subsídio ser feito o desconto logo no ato da compra. Parece-lhe bem essa medida? Melhora. Porque há quem diga que também há um outro lado, que é a questão do turismo regional, até que ponto é que pode ou não vir a ser prejudicado por isto? Eu acho que melhora porque podem inflacionar o preço das viagens, é esses alguns argumentos que já ouvimos. Pois. E, portanto, quem está lá fora para vir para a Madeira e quer comprar uma viagem para a Madeira pode encontrar preços mais caros. Eu estou convencido que melhor, eu vou dizer porque o que me interessa agora é os madeirenses. E os madeirenses nós temos de fazer uma coisa, nós temos de dar a possibilidade aos madeirenses de viajar. De ter o mundo, não é? De ver o mundo, de ver a Torre Eiffel à frente dos olhos deles, de ver a Torre, de ir a Londres, passear, irem de férias para fora. Nós estamos numa ilha muito fechada. E as únicas férias que fazemos, ou é cá dentro, a grande maioria, ou vai ao Porto Santo, as únicas possibilidades, há uma pequena elite, 30, 40 mil pessoas que viajam, o resto, os outros, não conseguem sair. E temos que arranjar condições para que o povo madeirense consiga sair e visitar, nem que seja os familiares que estão em França há não sei quantos anos. Isto é fundamental, porque isto é dar instrução e educação ao povo, que, para alguns políticos, eventualmente, um povo muito educado, muito instruído, não interessa. O senhor, que avaliação é que faz, estamos a finalizar a nossa entrevista, que avaliação é que faz da relação que existe nesta altura entre a Madeira e a República? Olha, eu acho que se faz jogos que não são interessantes. Eu fui um... Quem é que tem razão? Acho que não tem razão. Acho que não tem razão. Isto não é política. Eu defendo, uma das coisas que eu defendo é a extinção também do representante da República. E também defende a devolução da Quinta Vigia? E também defendo a devolução da Quinta Vigia, da mesma forma que foi feita ali a Quinta, o antigo clube inglês, a Quinta Magnólia. Não é necessário os políticos terem tanta ostentação. Claro. E acho que a nossa relação com a República tem que ser, hoje em dia, é abrir o telefone e falar para lá. Não precisamos ter intermediários. E temos os nossos representantes lá na Assembleia. Mas parece que esse diálogo não tem dado muitos resultados, porque nós assistimos aqui a situações que se vão prolongando no tempo e que não se resolvem. Olha, isso porque veio de uma escola antiga em que o Alberto João começava a insultar logo as pessoas de lá. Ele, quando queria dinheiro, insultava-os e depois pedia-os de volta. E esse vício não se quebrou ainda. Mas acha que a Madeira ainda está a pagar por esse tempo de Alberto João Jardim? Acho que ainda está a pagar, claro.
mas isso também não é uma visão, enfim, de quem está na política, de olhar para estas questões fazendo quase esse tipo de não lhe chamaria represália, mas no fundo é isso que está quase que a dizer. Mas quem fazia represália era a Madeira. A Madeira estava constantemente a fazer represália em troco de toneladas e toneladas de dinheiro que veio para cá. E acho que a política não pode ser feita assim. A política tem que ser feita, mesmo que eu tenha um governo diferente em Lisboa e o da Madeira diferente, tem que haver umas relações de princípios que são inexistentes neste momento, de princípios de forma de conversa que são inexistentes. Miguel Teixeira, obrigado pela sua presença aqui na RTP. É o ponto final nesta entrevista. Regressamos amanhã com outro candidato, de outra força política a estas eleições regionais. Boa noite. Fique bem.